Um dos grandes princípios da liderança é cuidar das pessoas, ou seja, cuidar do seu rebanho com carinho e com amor sincero. Como conhecer as pessoas? O Papa Francisco nos dá uma dica quando ele diz que algumas pessoas cuidam melhor de seus cães do que dos seus irmãos. E isso é uma realidade no mundo de hoje. Hoje as pessoas estão se apegando a coisas, se apegando a animais e esquecendo de se relacionar com as pessoas de forma carinhosa, de uma forma realmente humana. Eu gosto dessa imagem onde o Papa Francisco ele acolhe uma pessoa que para a sociedade ela é excluída em função da sua doença, assim como São Francisco de Assis teve essa mesma coragem no início dos tempos. No seu tempo, que era um tempo tão difícil, a época que São Francisco participou da igreja, em que ele fez uma grande revolução, e eu lembro que São Francisco ele teve de enfrentar todo um sistema, toda uma mentalidade cristã que já tinha sido deteriorada, que já tinha sido transformada. E inspirado por Jesus, ele buscou viver radicalmente a imagem de Cristo, buscando nos pobres, nos mais necessitados, nos leprosos, o encontro pessoal com Deus. Ou seja, ele via no irmão carente, no irmão excluído, a presença do próprio Jesus. E nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia para que nós possamos realmente liderar pessoas, né? Liderar almas, ou seja, conduzir almas para Deus. Para isso, nós precisamos conhecer cada irmão no detalhe, ou seja, nós precisamos conversar, nós precisamos conhecer sua realidade, olhar nos seus olhos, ou seja, saber os seus medos, os seus sonhos, as suas alegrias. E qual a forma em que o irmão consegue se encontrar melhor com Deus, se é na oração pessoal, se é na oração comunitária, se é através das obras. Ou seja, a gente precisa tratar as pessoas de forma personalizada. E as pessoas precisam enxergar que no nosso olhar existe um interesse genuíno em querer ouvir, em querer saber como realmente o irmão está. E nós precisamos se comprometer também com o crescimento espiritual de cada irmão, dando um aconselhamento personalizado, direcionando ele realmente para Deus. Né? Para isso a gente precisa saber onde é que o irmão mora, como é que ele vive, qual que é a sua realidade, como que é a sua família, e levar realmente o perfume de Cristo para todas as pessoas, né? E criar com isso uma relação de confiança. Olha o que Jesus fala: o que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então foi assim que Jesus nos ensina, e é assim que São Francisco ele ele reagiu, ou seja, nós estamos vivendo num momento de graça, né? O nosso Papa atual, o Papa Francisco, ele escolheu esse nome para Papa, ou seja, Francisco, porque ele percebeu que a realidade de hoje é uma realidade onde nós estamos cada vez mais distante das pessoas. E nós precisamos retomar essa proximidade, né, de conversar, de sentir, de fazer com que o outro perceba que nós estamos olhando por ele, né? Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Olha que linda essa frase de Madre Teresa de Calcutá. Então, é um desafio que hoje nós estamos cada vez mais individualistas, mas é uma necessidade. Se nós queremos realmente ser líderes cristãos, se nós queremos realmente levar o perfume de Cristo para as pessoas, nós precisamos cuidar com amor sincero do nosso rebanho. Até a próxima conversa. Outra característica marcante do líder é formar novos líderes, ou seja, cumprir a missão de ir por todo o mundo e evangelizar toda criatura. Jesus ele tinha essa preocupação, né, em formar
os seus apóstolos, né? E orientou que esses apóstolos formassem outros discípulos. Então, uma preocupação constante do líder é formar novos discípulos. E Jesus, ele se preocupa em formar líderes maiores do que ele, ou seja, que tem uma liderança maior ainda. Olha o que ele fala: fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda. Então Jesus não tinha apego a querer ser o maior líder, né? Ele queria formar novos líderes e que a palavra fosse semeada, né? E isso a gente enxerga no decorrer de toda a história do povo de Deus. Ou seja, Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, Jesus preparou os apóstolos prepararam os bispos prepararam os padres os diáconos, e assim vai, né? Então, para que a obra de Deus continue, nós precisamos formar novos líderes. Nós não podemos nos apegar a funções, cargos de liderança, não. A gente tem que formar novos líderes para que o nosso legado ele continue crescendo e que mais e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Como que eu preparo novos líderes? Delegando, sem querer fazer tudo, né? Ou seja, vamos dividir um pouco o trabalho, dividir as responsabilidades, orando junto, formando, questionando, ensinando, orientando, dando feedback constante, né? E finalmente, quando você sentir que o seu liderado está preparado para assumir uma função de liderança, solta ele, deixa ele viver suas próprias experiências para que ele possa realmente se consolidar como líder e formar outros líderes, né? Saber que o irmão Timóteo está solto, ou seja, São Paulo ele estava preocupado com Timóteo, né? Ele cuidava, né, com muito afeto de Timóteo, e Timóteo se tornou um grande líder formado por São Paulo. Olha o que ele fala aqui, ó. Vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Ou seja, Timóteo, ele assumiu como bispo e continuou as obras de São Paulo. E os discípulos de Timóteo também seguiram as obras e até hoje o cristianismo está aí firme, forte, né? Mais de um terço da população mundial é denominada cristã, graças à influência desse grande líder que foi Jesus Cristo e que tinha como ideal formar novos líderes. Até a próxima.